Oi, pessoal. Arranjei um tempinho, vamos gravar a aula 3 para que vocês possam ir lançando as aulas lá no sistema, tá bom? Então, a aula 3, ela fala sobre baricentro e condição de alinhamento dos 3 pontos. Eu alterei um pouquinho o formato que eu coloco as aulas para vocês, porque o terceiro ano possui uma pegada um pouco mais pesada. Eu preciso ter mais espaço para poder escrever para vocês, então eu achei que assim poderia ser melhor. Aí qualquer coisa, se vocês acharem que melhorou, vocês me avisam, ou se vocês tiverem alguma consideração que possa melhorar também, né, alguma sugestão. Então, muito bem. Então, a aula 3 começa assim lá no exercício de vocês no CLAS, né? Essa atividade deve contar como presença, então essa foi a primeira atividade que vocês têm na ordem, né, numérica de postagem, que conta com a atividade. Então, aqui você já coloca lá sim que você quer registrar a tua presença, tá? Aí, essa aqui já conta como presença automática desde que você faça os exercícios, tá bom? Porque a gente precisa confirmar essa correlação da atividade. Desculpa aí, pessoal. Muito bem. Aí o exercício 1 fala lá. Sejam os pontos A e B localizados em cima do eixo das abscissas, eixo OX, cujas coordenadas são -3 e 9, respectivamente. Determine a distância entre o ponto A e o ponto B. Aí eu montei aqui do lado um plano para vocês enxergarem direitinho. Então, o que ele está dizendo? Que são 2 pontos, certo? Eles são localizados no eixo das abscissas, quer dizer, ele está em cima do eixo de X, certo? E as coordenadas desses pontos são -3 e 9. Então, se ele está no eixo das abscissas, um dos valores é 0, certo? Então, ele está no eixo das abscissas, ele está aqui em cima. Então, aqui está o ponto -3, aqui está o ponto 9, tá? 9 está ali. E a coordenada de y vale nesse ponto, né? Então, é só pensar. Aqui você não precisa nem fazer o cálculo, colocar na fórmula. Aqui, pela simples observação, você já consegue dar a resposta para esse exercício, tá? Qual é a distância? Você está vendo ali que eles são lineares, eles estão numa mesma reta sobre o eixo. Então, qual é a distância que existe entre esses pontos? Tá? Só pensar um pouquinho. Exercício número 3. No gráfico, abaixo tem-se um triângulo ABC de vértices, aí os 3 pontos do vértice, né? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Aí ele dá um círculo inscrito, um círculo dentro do triângulo ABC e uma região sombreada R. Aí a pergunta dele é: determine o baricentro do triângulo ABC. Foquem na pergunta, tá? Determine o baricentro. O que ele quer é o baricentro. Como se calcula o baricentro? Tá? Lembrem lá, como é que calcula o baricentro? O baricentro é o G, certo? Então, eles querem X do ponto G e querem Y do ponto G. X e Y, tá? Lembra lá que para calcular X do ponto G, você precisa fazer a média dos 3 valores de X. Então, quem são os 3 valores de X? O primeiro número que está dentro no ponto A, do par ordenado de A, o primeiro número do par ordenado de B, o primeiro número do par ordenado de C, certo? Então, X do ponto A, X do ponto B e X dividido por 3. A mesma coisa para Y. Então, vejam que as informações que ele coloca ali como região sombreada, círculo inscritos, não são utilizadas, né? São meras distrações, tá bom? Então, foquem na pergunta. E essa já é uma dica bem legal, porque acontece bastante nos vestibulares e no Enem, várias informações que são para distração, mas você precisa focar na pergunta, precisa da interpretação, tá bom? Então, fez X X do baricentro, faz Y também do baricentro, usando as 3 coordenadas de Y e resolveu, tá bom? Aí é só postar a resposta. Exercício número 3. Qual deve ser o valor de A para que os pontos A, B e C estejam alinhados, tá? Vamos lembrar lá.
Para os pontos serem alinhados, eu vou trabalhar com o determinante, certo? Usando os 3 pontos dados. Vou colocar lá no determinante, menos 1 e 2. E o terceiro ponto, que é 2 e 1. Vou fazer a terceira coluna, completar com o número 1. E vou calcular o determinante. Como é que calculo o determinante? Eu vou repetir as 2 colunas aqui do lado. E vou fazer aquela multiplicação na diagonal, tá? Sempre lembrando que vem positivo, quando volta na multiplicação, volta negativo, tá bom? Só para indicar para vocês aqui a direção. E como ele já disse, tá? Que vai positivo. E quando ele volta multiplicando negativo, tá? Então, aqui, volta no negativo. E lembrando que se ele determinou para nós que os pontos são alinhados, esse determinante tem que ser igual a 0, tá? Então, como você tem ali o valor de A, você vai conseguir chegar no valor do determinante, tá? O determinante é 0, perdão. Exercício número 4. Determine o valor de Z de maneira que os pontos P, Q e R sejam vértices de um triângulo qualquer. Então, veja, se eu falei na aula anterior que existem 2 possibilidades. Ou 3 pontos são um triângulo, ou 3 pontos são uma linha reta, né? Não existe uma outra possibilidade. Se, calculando o determinante, 3 pontos, se o determinante der 0, esses 3 pontos formam uma reta, são colineares, quer dizer, não existe área, né, formada pelos pontos. Se não der 0, forma um triângulo, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai proceder da mesma forma que o exercício anterior. Você vai montar o determinante, colocar lá os pontos, certo? 3 e 4, e Z e 2. Esses pontos eu estou tirando daqui, tá? Do próprio exercício. Vou colocar 1 na terceira coluna e vou fazer o mesmo processo do exercício anterior, tá? Vou repetir essas 2 aqui do lado, 1, 3 e Z. Vou mudar o Z aqui só para ficar mais, não confundir com a numeração no meio do exercício, tá? Vou fazer a multiplicação com a diferença de que, nesse caso, se der 0, o ponto é colinear. Ele não quer colinear, ele quer triângulo. Então, tem que ser diferente de 0, tá bom? Procede da mesma forma, multiplica. Diferente de 0 significa que o Z tem que ser diferente do valor encontrado, tá bom? E esses são os 4 exercícios da atividade 3, certo? Resolve o exercício aqui junto comigo, a gente calcula junto, depois você só lança lá no aplicativo, tá bom? Qualquer comentário, pessoal, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, ou manda para mim pelo Class ou pelo WhatsApp, tá bom? Abraço, até a próxima!